Milhões de pessoas sofrem de excesso de peso. Isso significa que pesam 110% mais do que o deveriam. Outro grupo de pessoas já são obesas, ou seja, pesam 120% mais do que o ideal. A comida produz calorias ou energia. Se comemos demais e fazemos pouco exercício, o resultado será excesso de peso. Por isso, o excessivo uso de calorias que não esteja combinado com exercícios se manifestará em diferentes partes do nosso corpo. Não interessa se as calorias provêm da proteína, da gordura saturada ou dos hidratos de carbono. O excesso é o que causa dano. No entanto, a obesidade está mais relacionada com a quantidade de gordura que ingerimos do que com qualquer outro componente do regime alimentar. Se as calorias não são usadas, serão depositadas em nosso banco de gordura. Para cada 3.500 calorias, engordaremos meio quilo. 500 calorias extras no dia significam 25 quilos a mais no ano. É um bom investimento, mas não para um ser humano, e sim para uma baleia. A obesidade, mais que tudo, aumenta o risco de contrair diabetes, cânceres e problemas cardíacos. Com o excesso de peso, a nossa aparência também sofre, e a obesidade torna-se uma tremenda carga psicológica. Mas o ser humano rompe as barreiras dos limites e come sem restrição. Como se fosse dever, um passatempo ou um meio de evasão aos seus problemas. A pobre máquina do estômago nunca descansa. A melhor recomendação é baixar o consumo de calorias e queimar as já existentes por meio do exercício. Mas como saber se você está acima do peso? Um cálculo que não falha é que a pessoa que mede 1,5 metro de altura, mais ou menos, pode pesar 45 quilos. Mas a cada polegada ou 2,5 centímetros de altura, pode-se acrescentar 2,2 kg de peso, no caso de uma mulher, e 2,7 kg de peso, no caso de um homem. Agora, se você é muito alto, medindo 1,80 m de altura aproximadamente, poderia pesar um pouco mais que o mencionado e ainda assim estar dentro do peso ideal. O método mais novo para determinar o excesso de peso é o coeficiente entre a cintura e o quadril. Com uma fita métrica, meça o seu quadril na parte mais larga. A seguir, meça a sua cintura. Então, divida o número de medida do quadril pelo da cintura. O resultado não deve ser mais de 0,85 para a mulher e 1,0 para o homem. Quando há um aumento no coeficiente entre cintura e quadril, aumenta o risco de câncer de mama e sobe o risco de câncer do útero. Também há um aumento de ataques cardíacos e embolia e o nível do bom colesterol na corrente sanguínea, que ajuda a reduzir o risco de ataques cardíacos, diminui. Mas podemos também determinar o nosso peso ideal ao consultar as tabelas de peso e altura da Companhia de Seguros de Vida Metropolitana. Estas tabelas têm base em estatísticas atuais. Para uma mulher de estrutura média, que meça 1,49 m de altura, o peso deveria ser de 46 quilos a 51 quilos. Uma mulher com 1,52 m de altura deveria pesar de 48,5 quilos a 53,9 quilos. Uma mulher com 1,75 m de altura deveria pesar
de 58 quilos a 64 quilos,8. E uma mulher com 1,80 m de altura deveria pesar de 65 quilos,3 a 72 quilos. Para um homem de estrutura média que meça 1,75 m de altura, o peso deveria ser de 60 quilos,7 a 66 quilos,6. Um homem com 1,78 m de altura deveria pesar de 64 quilos,4 a 70 quilos,5. Um homem com 1,80 m de altura deveria pesar de 68 quilos a 74 quilos. E um homem com 1,82 m de altura deveria pesar de 70 quilos a 79 quilos. Uma mulher que tenha cerca de 22,6 quilos de excesso de peso corre um risco 10 vezes maior de contrair câncer de útero. De acordo com um estudo feito no Japão com 142 mil mulheres, aquelas que estavam na pré-menopausa e eram obesas, tinham um risco 3 vezes maior de contrair câncer de mama do que as que estavam magras. Aquelas que estavam na pós-menopausa tinham um risco 12 vezes maior de contrair esse mesmo câncer. Um homem obeso corre um risco 2,5 vezes maior de contrair câncer na próstata e 3 vezes maior de contrair câncer no cólon, comparados àqueles que têm peso normal. A obesidade também aumenta em 50% o risco de ataques cardíacos e tem uma relação direta com a diabetes, especialmente a do tipo 2. É interessante ver que as sociedades menos abastadas têm poucos casos, porque ingerem os alimentos em seu estado natural, e existe um índice menor de excesso de peso. Por outro lado, um regime alimentar rico em gorduras aumenta o risco da diabetes. As consequências podem ser graves quando damos rédeas soltas ao apetite. Conheçamos o Felipe. De manhã, um bom de jejum com ovos, panquecas, bacon e uma vitamina cremosa. Às 10 horas, o estômago aperta. Um sanduíche de presunto e queijo não faz mal. Ao meio-dia, é a hora do almoço. A hora das deliciosas massas, das carnes e de um bom sorvete. E como não aguento esperar até às 6, a hora da janta, no meu carro levo petiscos para amenizar o meu apetite. Mas o melhor de tudo é a janta. Quando saboreio a recompensa de um dia inteiro. Como até não poder mais. Afinal de contas, eu mereço depois de um dia inteiro de trabalho. Quase esqueci. Mais gostoso ainda é antes de dormir. Comer um bolo de chocolate com leite bem frio. Perceberam por que Felipe se encontra neste hospital? Estudemos os princípios mais importantes que nos ajudarão a reduzir o peso. O princípio mais importante para controlar o peso é não comer entre as refeições. Se você eliminasse as 100 calorias que está acostumado a consumir por dia em petiscos, num ano perderia 4,5 quilos. Muitas pessoas consomem muito mais que 100 calorias entre as refeições diárias. Se você consome 500 calorias por dia e deixa de fazer isso, num ano perderá 22,7 quilos. Mas se tem fome e quer comer alguma coisa, então faça um bom desjejum e não terá necessidade de comer frequentemente. Uma outra coisa que deve fazer, tome muita água entre as refeições. Muita gente come pensando que tem fome, quando na realidade o que tem é muita sede, e continuam comendo, na tentativa de acalmar esta sede. Outro princípio importante é que devemos comer dos 4 grupos básicos de alimentos que Deus deu ao homem.
como está registrado na Bíblia, no livro de Gênesis. Estes são as frutas, cereais, nozes e vegetais. Deve-se usar o mínimo de sal. A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos recomenda que comamos 5 ou mais porções de frutas e vegetais por dia. Coma uma fruta por dia que seja rica em vitamina C, tais como as laranjas, os morangos, as toranjas, os tomates, os melões ou mesmo vegetais, como o brócolis e o repolho. Inclua todos os dias frutas e vegetais ricos em vitamina A, como a batata doce, a cenoura, os vegetais de cor verde. As vitaminas A e C ajudam a diminuir os riscos de contrair câncer e ataques cardíacos. Ainda coma todos os dias 6 ou mais porções de cereais integrais e feijões. O trigo e os pães integrais, os cereais como a aveia, a granola, o arroz integral e o milho fresco cumprirão a sua função perfeitamente. Se você incluir suficientes fibras em seu regime alimentar, irá sentir-se satisfeito e automaticamente eliminará 50% de calorias por refeição. Se possível, consuma oleaginosas moderadamente. Digo moderadamente porque, apesar de serem naturais, contêm muita gordura. Com o uso de alimentos em seu estado natural, não refinados, e especialmente grãos integrais, a pessoa ingere muita fibra em sua dieta. Está demonstrado que com adequada fibra na dieta, você ficará satisfeito com a metade das calorias. Este é um dos princípios mais importantes para os que estão tentando perder peso. As fibras também podem ajudar a reduzir o risco de câncer e enfermidades cardíacas. E você sabia que hoje um dos melhores tratamentos dietéticos para os diabéticos consiste numa dieta rica em fibras? Descobrimos também que a obesidade está altamente relacionada com o consumo de gorduras na dieta. Por isso, quando você está tentando perder peso, deve reduzir o uso de alimentos ricos em gorduras. 1 grama de gordura fornece 9 calorias, enquanto que 1 grama de carboidratos ou proteínas fornece apenas 4 ou metade das calorias. Cerca de 36 a 37% das calorias que consumimos provém da gordura. Evite as gorduras de origem animal, porque são causadoras de ataques cardíacos. Essas gorduras também causam o câncer, mais do que as gorduras de origem vegetal. A carne provê 35% das gorduras em nossa dieta. Elimine o uso da carne, especialmente a vermelha. Os que consomem muita carne, leite, queijo e ovos correm um risco 3 a 4 vezes maior de contrair câncer da próstata comparados aos que consomem menos. Os que comem carne no Japão têm um risco 3 vezes maior de contrair câncer de mamas e 2,5 vezes maior de contrair câncer no pâncreas comparados àqueles que não comem carne. Um homem de 40 anos que come carne todos os dias corre um risco 4 vezes maior de sofrer ataques cardíacos do que os vegetarianos, e um risco de 3 a 4 vezes maior de contrair diabetes. Não se preocupe se não obtém suficiente proteína em sua dieta, porque se estiver obtendo suficientes calorias para manter o seu peso ideal, automaticamente receberá a proteína necessária. Deverá preocupar-se mais em diminuir o consumo de alimentos ricos em colesterol e, sobretudo, gorduras saturadas, porque delas resultam inúmeras agressões ao corpo e enfermidades. Isso significa que você terá que reduzir o consumo de carne. Para começar, tente fazer o seu desjejum sem nenhuma carne. Então, escolha um almoço durante a semana e tente prepará-lo sem carne. E, gradualmente, aos poucos, aumente o número de dias de almoço sem carne. Depois, faça o mesmo com a janta até que seja capaz de eliminar completamente a carne de sua dieta. Aos poucos, vá acrescentando pratos principais que não contenham carne. Aumente o uso de vegetais cozidos, arroz a vapor,
arroz com feijão, feijão com batatas e procure comer desses sanduíches vegetarianos e alimentos dessa natureza. Use substitutos para a carne, como glúten, com o qual se pode preparar estrogonofe, bifes à milanesa, espetos e muitos outros pratos. Tente também evitar os produtos lácteos. Use somente leite desnatado e requeijão com pouca gordura para prevenir o risco de ataques cardíacos. Experimente preparar gostosos sorvetes de bananas batidas no liquidificador. Só use margarinas que sejam 100% de óleo de milho ou de girassol. Evite aquelas que são derivados do coco, de sementes de algodão, da palmeira e derivados de animais. Restrinja drasticamente o uso de margarinas e evite a manteiga. Ao cozinhar, use óleos líquidos em lugar dos sólidos. Entre os melhores óleos para se usar estão os de milho e sementes de girassol ou açafrão. Estes diminuem o nível de colesterol no sangue. Outro óleo bom de usar é o de oliva. Um estudo feito com animais mostrou que o azeite de oliva tem propriedades que mantêm as artérias elásticas. Portanto, os animais velhos têm artérias tão elásticas como quando eram mais jovens. Um terceiro tipo de óleo bom para ser usado é o de canola, que é feito com sementes maduras e contém propriedades que no corpo se transformam num tipo de ácido graxo que previne a coagulação do sangue e, assim, reduz grandemente o risco de ataques cardíacos. Mas mesmo estes óleos devem ser usados em quantidades limitadas. Meia colher de óleo por dia é o suficiente. Agora, sobre os ovos. Apesar da Associação Americana do Coração aconselhar o consumo de 3 a 4 ovos por semana, ficou comprovado que o ovo traz muito colesterol à nossa dieta e aumenta o risco de ataques do coração. Além disso, aumenta o risco de cânceres no cólon e nos ovários. O excesso de açúcar causa cáries nos dentes e a combinação do açúcar com leite e ovos com o seu colesterol e gorduras saturadas, como o sorvete, aumenta o colesterol e as gorduras no sangue e danifica as artérias. Você sabia que o açúcar e os adoçantes refinados produzem de 12 a 17% de nossas calorias diárias? Isso significa 58 quilos de açúcar por ano, ou seja, 34 colheres de açúcar por dia para cada homem, mulher e criança. Os refrigerantes e as bebidas são as que mais contêm essa substância nociva. A sociedade substituiu a água pelos refrigerantes, a tal ponto que as estatísticas demonstram que cada pessoa ingere 150 litros de refrigerantes por ano. Os cereais beneficiados, que vêm embalados de forma muito atrativa com desenhos e oferecimento de brindes, também têm sua parte no alto consumo de açúcar. O açúcar tem muitos outros nomes, como sacarose, dextrose, glicose, lactose, maltose, frutose, mel, xarope de milho e melado. Mas todos são pobres em vitaminas e minerais. E, por isso, não são eficientes para perder peso. Eles também tendem a concentrar calorias, e isto só pode causar mais aumento de peso. Quando você tiver vontade de comer doces, a alternativa ideal são as frutas. Use-as em vez de doces. Obtenha receitas de doces e bolos sem adição de açúcar. Ou seja, adoce-os com sucos de frutas. Um conselho que dou àqueles que querem emagrecer é tomar muita água
evitando os substitutos da água, como o álcool, o chá e o café. Para muitos, o álcool, com as suas calorias, é a razão de moléstias e obesidade. 2 latas de cerveja contêm 300 calorias. 2 doses de uísque contêm 250 calorias e 3 copos de vinho contêm 280 calorias. Por isso, beba 1 ou 2 copos de água ao levantar-se de manhã, 1 ou 2 copos entre as refeições e 1 à tardinha. Talvez lhe seja mais fácil começar com 1/4 de copo e depois, pouco a pouco, ir aumentando a quantidade ingerida até que seu organismo se acostume. A água é o melhor líquido para se tomar entre as refeições. Os substitutos da água, como o café e os refrigerantes, não trazem os bons resultados da água. Além disso, há problemas com o café e os refrigerantes. Ficou comprovado que o café aumenta o risco de câncer no cólon e na bexiga. E o café descafeinado é igualmente prejudicial. É uma ideia muito boa substituir o café por bebidas quentes feitas com cevada, torrada ou outra coisa que não seja de café. O café e os refrigerantes incrementam o fluxo de sucos gástricos. E isso é algo que você não quer que aconteça entre as refeições. Você não necessita do aumento de sucos gástricos no seu estômago. O quarto princípio básico que se deve considerar é fazer um desjejum de rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Se você é uma dessas pessoas que nunca tem fome para o desjejum, eu lhe sugiro que deixe de jantar e no dia seguinte, automaticamente, você terá fome para o desjejum. Se você tem fome na hora da janta, beba água em vez de comer. Ou comece a praticar exercícios a essa hora do dia em lugar de comer. Isso lhe fará bem. Se você fica incomodado com a ideia de não jantar, almoce um pouquinho mais tarde nesse dia, para que você não sinta fome na hora costumeira de jantar. 2 estudos demonstraram que as calorias ingeridas de manhã causam menos aumento de peso que as calorias ingeridas à noite. Para aqueles que têm dificuldade de perder peso, e especialmente as mulheres baixas, deixar de jantar quase sempre é a solução para manter o peso em seu devido lugar. No entanto, esta ideia de deixar de jantar não é recomendável para aqueles que sofrem de pressão baixa ou diabetes. É recomendável evitar os alimentos ricos em calorias, porque a única coisa que farão é engordar. Evite aquelas receitas com muito açúcar, leite e ovos, como os bolos, os pastéis, os sorvetes, as balas, as bolachinhas e os pães doces. É recomendável que você tente jejuar 1 ou 2 dias por semana. Mas longos jejuns não são bons para emagrecer, porque a pessoa perde músculos em lugar de apenas gordura. É importante que você se sinta motivado a seguir os princípios que nós estamos sugerindo. Uma vez que você alcance a vitória, perdendo peso, se sentirá bem consigo mesmo. E os que o rodeiam lhe dirão que você está bem e que com certeza continuará com este programa. Você pode comer o quanto quiser dos alimentos que são bons, baixos em calorias e que contenham muitos nutrientes, e ainda assim perderá de meio quilo a 1 quilo por semana. Uma alimentação baseada em carnes, ovos, produtos lácteos, doces, sorvetes, pastéis e frituras não é motivo algum para orgulhar-se. A dieta dos países desenvolvidos está em grande desacordo com as verdadeiras tradições humanas. Que triste é a condição de nosso mundo neste tempo. Estamos recebendo em nossas portas o século XXI. E aqueles que viveram há séculos atrás estavam mais avançados do que nós a respeito de saúde. O que aconteceu com a longevidade dos seres humanos? A alimentação tem muito a ver com as enfermidades e as causas da morte. O grande cozinheiro do céu deu sua dieta no princípio.
E a encontramos no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 28 e 29. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: multiplicai-vos, dominai os peixes do mar, as aves dos céus, e todo o animal que rasteja sobre a terra. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dê semente. Isso vos será para mantimento. Não acho que Deus nos tenha dado outra dieta que não seja natural. Portanto, você quer perder peso? Siga as indicações do engenheiro que formou o nosso corpo. Tenho certeza de que não somente se sentirá bem, como também os que o rodeiam lhe perguntarão: como conseguiu isso? Que Deus o abençoe e o ajude a alcançar o seu alvo.